para os Haddades de todo o Brasil. Nós vamos apresentar aqui o pastor Adonias. Ele é filho do presidente, até há pouco tempo, de Sara, do campo de Sara, Pedro Monteiro. E ele é o presidente aqui da igreja no Paraguai e também da igreja de Mafra. Nós vamos aqui dar oportunidade para ele, dar uma saudação e depois explicar para nós qual é a importância de missão transcultural. Muito bem, minha saudação a todos os Haddades, professores, diretores e todos aqueles envolvidos nesse projeto tão maravilhoso que tem, de fato, ajudado a transformar algumas gerações. Então, a minha saudação aí para você. Que Deus abençoe muito. Então, qual é a importância, pastor, da missão transcultural? Bom, vamos falar da missão no geral um pouco, né, para a gente chegar à transcultural. A missão, na verdade, ela não tem maior importância sendo transcultural ou não, mas a missão em si, né? A missão, se alguém me perguntar o que é a missão, eu logo vou dizer que missão é a única razão da existência da igreja. Agora, a missão transcultural ela tem outros desafios diferenciados da missão doméstica, a missão feita em Jerusalém. Diferencia por quê? Ela se torna importante porque os investimentos são maiores, a preparação dos candidatos tem que ser maior, não é todo mundo que está apto para isso, né? Mas ela gera uma importância para a vida do candidato, no sentido que o candidato passa a ser, no meu ponto de vista, um ser diferente dos demais, né? No sentido de que ele vai ter uma capacidade maior de resolver as coisas, ele vai ter uma ampliação maior na visão geográfica, social dele. O contato com outros povos com certeza vai fazer ele crescer demais como pessoa. O conhecimento geral dele muda totalmente. E isso, claro, tem pessoas que não se permitem mudar, né? Tem gente que vai para algum lugar e diz, vou chegar lá, vou fazer do meu jeito. Quando na verdade eu sempre digo que quem entra no campo transcultural, quem é transformado é quem vem, não são as pessoas que recebem esse missionário. Porque nós temos essa ideia, nós somos o Brasil, uma igreja forte, então eu vou chegar lá em tal país, vou ganhar todo mundo, vou fazer do meu jeito, vou construir, vou. Ele pensa que vem e no fim ele se quebra. Então a importância é importante para ele, é importante para a família, é importante para a igreja. Para a igreja, então, sem sombra de dúvida, é importante porque a igreja ultrapassa os seus limites, passa a ter uma nova experiência também, passa a orar por gente que nunca viu, a contribuir para pessoas que não são parte do seu DNA, não é parte da sua raça e tal. Eu acho que, no geral, a missão transcultural tende a fazer com que tanto o indivíduo que vai ao campo quanto a igreja que envia ele serem diferentes, sem sombra de dúvida. Pastor, e por que evangelizar o Paraguai? O Paraguai é interessante. O Paraguai, geograficamente, ele é conhecido como o coração da América. Vê que o Paraguai está no limite com o Brasil, um país que tem mais de 100 anos de pentecostalismo forte, uma igreja no Brasil que tem-se aí 50 milhões de evangélicos no Brasil, e nós estamos tão colados a isso, a um país que tem uma necessidade enorme, sendo que de cada 10 paraguaios, 9 são católicos, tá? De cada 10, 9 são católicos. A outra importância é 75% da população paraguaia tem a idade máxima de 35 anos. Então é um país totalmente jovem, renascido, sofrido, esmagado pela guerra, principalmente pelo Brasil, pela Argentina, pelo Uruguai. A história do Paraguai é muito emocionante, intrigante, irritante,
Se você mergulhar na história, você fica com uma certa indignação de tudo que aconteceu no passado. E infelizmente isso ainda é reflexo até o dia de hoje, né? Então, falando-se de Brasil, o Brasil tem assim uma dívida com o Paraguai muito grande, né? Por tomada de territórios, por ter esmagado os seus filhos, matado os seus filhos, os grandes pensadores, filósofos, teólogos, músicos, poetas, toda essa gente cabeça do Paraguai morreu na Guerra da Tríplice Aliança, e aí ressurgiu do nada uma outra geração sem perspectiva de vida, enfim, né? E então o Paraguai com certeza está na lista dos países não alcançados. Temos aqui dentro cidades que ainda o Evangelho nem perto não passou. Essa é a grande realidade. Vou te dar um exemplo rapidamente. Onde nós estamos aqui é o estado do Alto Paraná. O estado do Alto do Paraná tem cerca de 1 milhão de habitantes. É possível que juntando todas as igrejas tenha 12 mil crentes, 15 mil crentes, tá? E dentre todos esses crentes, eu acho que você não acha 1000 cheios do Espírito Santo. O Alto Paraná é composto por 22 cidades. Para você ter ideia, a Assembleia de Deus conseguiu chegar a 10 cidades apenas. Então, por que fazer missão no Paraguai? Porque a necessidade é muito caótica, com certeza, e nós temos potencial, tanto financeiramente quanto de elementos para fazer a obra. É uma pena que o Brasil, os brasileiros não têm interesse em falar um outro idioma, porque se os brasileiros tivessem isso como cultura, não haveria nenhum limite para nós geograficamente. Tenho certeza disso. Em quais outros países vocês têm missionários? Bom, nós tivemos a oportunidade de plantar algumas igrejas, como em Cabo Verde, na África, né? Cabo Verde é composto por 10 ilhas, 9 são habitadas, uma é uma reserva de fauna e flora, e nós temos uma igreja na praia, né, chamada Cidade da Praia. É uma igreja que foi aberta pelos esforços de um missionário que já não faz parte do nosso rol. Nesse momento ele está trabalhando nos Estados Unidos, que é o Carlos Henrique. A igreja de Sara foi uma igreja que enviou os recursos para isso também e tal, foi implantado lá, como em Portugal, né? Em Portugal, muitos anos, há mais de 10 anos tem igreja em Portugal. Houve uma época que nós tínhamos 5 igrejas ferventes em Portugal. Hoje algumas delas se tornaram independentes, mas todas elas continuam e com o povo nativo, porque a visão sempre foi trabalhar com o nativo, como é o caso que você está vendo aqui no Paraguai. Não temos intenção nenhuma em receber brasileiro na igreja. Pode vir, mas a nossa ideia é nativa. Então tem a Espanha também, na Nicarágua, né, que fica no Centro-América, limite com Costa Rica e Honduras, também tem um trabalho. Depois foram feitas ajudas em outros países, né? Mas hoje fortemente são esses países que a gente acaba trabalhando diretamente com eles. Pastor, eu acredito que todas as cidades onde tem Haddad tem adolescentes e até crianças que têm chamado missionário. Alguns deles ainda estão esperando o tempo certo, né? E alguns, eles têm esse desejo bem ardente. Nós percebemos isso, eles querem fazer a obra de Deus. Queria que o pastor deixasse uma palavra para eles de incentivo, de orientação, de como eles devem fazer, né, para seguir esse chamado. Muito bem, então eu vou falar diretamente a essa geração. Olha, o chamado, primeiramente, é uma coisa que tem que ser alimentado diariamente. Da onde nasce o chamado? O chamado nasce da onde nasce a fé. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, o ouvir pela palavra de Deus. O chamado não nasce de outra fonte se não for a palavra de Deus. Por isso é muito importante, ou mais do que importante, é necessário que as nossas igrejas jamais deixem de falar de missão, porque missão não é antiquado, missão não é coisa do passado, missão é algo vigente e missão, como eu disse a princípio, é a única razão da existência da igreja. A missão da igreja é fazer missões. Aí o que acontece? Se o chamado nasceu em você,
é porque de algum modo alguém algum dia pregou uma palavra, você leu um livro, ou escutou uma canção, ou algum missionário trouxe algum relato na sua igreja que impactou você. Então o que você tem que saber? Tem que saber que você foi chamado. E no chamado só sabe que foi chamado quem de fato sentiu isso nascer dentro de você. E uma coisa que é interessante para quem é chamado: não espere que outras pessoas entendam o seu chamado. Ninguém vai entender. Ao longo da vida você poderá encontrar pessoas que lhe apoiem, mas não vão entender você em absoluto. Por quê? Porque o chamado é uma voz interior e somente quem a ouviu é capaz de interpretá-la, e ninguém mais. É por conta disso que Deus disse a Abraão: sai da tua terra, do meio da tua parentela. Deus não falou com a mulher de Abraão e não falou com os filhos e não mandou recado a servos. Falou diretamente com ele. Ele saiu sabendo de quem eu tinha ouvido a mensagem, e por mais que deu tudo errado, até mesmo os contratempos com Ló, ele teve que se separar, permitir que o sobrinho fosse para as Campinas do Jordão e ele ficasse só no deserto. Isso aí é o resultado da chamada. Não pense que você terá a maioria do seu lado. Então preserve o chamado, busque livros que falem a respeito de missão, conheça as necessidades no mundo, aplique-se a aprender um ou mais idiomas, veja a possibilidade de você estar estudando o tempo todo em relação a isso. Leia biografias, não só de agora, senão de homens passados que servirão de inspiração para você. E acredite que Deus ainda espera que uma nova geração se levante como as que nós tivemos no passado. Porque se você quiser de fato fazer diferença, você tem que lutar por ti mesmo, crer no chamado, investir no seu chamado. Se você tiver um lhe apoiando, é o bastante. É o bastante. Se você tiver gente ao seu lado auxiliando em oração, é o suficiente. Um conselho meu é o seguinte: ore para que Deus revele no seu coração qual o país. E aí aproveite que você tem 12, 13, 14 anos, ore por esses países, conheça a sua estatística, coloque uma bandeira desse país dentro da sua Bíblia. Cada vez que você for orar, abra sua Bíblia com essa bandeira, ore por esse país, chore sobre esse país, peça para Deus que coloque as características desse país dentro de você. Faça do seu quarto também uma base, uma plataforma missionária. É você que tem que dar o primeiro salto. Aí o Espírito Santo vai alimentando a chamada, vai lhe dando potência, você vai se tornando habilidoso, e com certeza quando chegar o tempo da sua maturidade, então Deus fará com que as portas se abram para você chegar naquele lugar. Então assim, tenha pressa por um lado, mas não se precipite, porque a chamada sua, em algum momento, ela vai ser com certeza colocada em prática. Não pense que o tempo vai passar, que você já envelheceu, etc. Então, para essa nova geração, a melhor aplicação sua seria justamente isso: buscar a Deus, fazer investimento. Eu comentei ontem sobre um exemplo, um testemunho que eu ouvi de uma menina de 13 anos de idade, quando ela publicamente estava dando testemunho dizendo: eu já bati o meu recorde, eu estou conseguindo orar 8 horas por dia. Eu acho que esse é um caminho que nós deveríamos seguir. Jovem não é fraco, adolescente não é fraco. Na verdade, você é forte, é você quem vai construir a ponte para as novas gerações das missões. Se você não fizer, você pode estar contribuindo para que a missão seja simplesmente algo que ficou na história. Mas nós precisamos avançar. Esse é o desejo de Deus para mim, esse é o desejo de Deus para você, com certeza. Amém, pastor. Nós agradecemos, pela oportunidade. Poderíamos ficar ouvindo o dia todo, estamos aprendendo, mas não é possível. Então nós pedimos para o senhor finalizar com a bênção apostólica em espanhol, tupi-guarani, como você quiser. Maravilha, que bênção. Eu fico agradecido pela oportunidade, me coloco à disposição para qualquer uma dessas intervenções que vocês tiverem, talvez um dia reunir
todos esses adolescentes, a gente passar uma manhã conversando sobre o adolescente, o seu potencial para a obra de missão, me coloco à disposição, sem nenhum problema. Eu quero servir de bênção para essa geração. Bom, nós costumamos dizer a bênção apostólica, como se faz no Brasil, que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e a doce comunhão do Espírito Santo seja com todos. Nós também fazemos isso em espanhol e fazemos em guarani. Em espanhol seria que el amor de Dios, la gracia del Señor Jesucristo y la dulce comunión del Espíritu Santo sea con todos hoy y siempre. Y en guarani sería Ñandeyara tapendero basá, Hapetupan Ñandeyara imboraihu, Ha Espírito Santo tapenemo e um opava VPM. Tal peixe. Amém. Deus te abençoe. Amém. Obrigada, pastor.